Vamos seguir para a nossa próxima aula, que é a aula sobre a Bíblia. Quando a gente compra qualquer equipamento, a gente vai comprar ele vai vir na caixa e dentro da caixa vai vir o quê? Um manual, certo? Saber como usar. Então não adianta você comprar uma máquina de lavar louça, por exemplo, se você não ler o manual, você não vai conseguir usar, certo? A mesma coisa para o cristão é a Bíblia. Então, o cristão que não lê a Bíblia e que não sabe o que tem na Bíblia é um cristão que não conhece o coração de Deus. Então, vamos aprender aqui o que é a Bíblia e como estudá-la. Guarde no seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A Bíblia, ela é essa luz que vai iluminar o nosso caminho. Então, o que é a Bíblia? Ela é a expressão da vontade e do amor de Deus. Ela é inspirada, soprada, infalível, sem falha. Ela é inerrante, não tem erros, e imutável. Ela não muda. A Bíblia é a fala de Deus aos homens. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Voltando. Ela é a verdade. João 8:32, a gente já leu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela é instrumento para o crescimento cristão. Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ela é o manual de Deus, a gente já leu, Salmo 119, 105. E ela é a espada do Espírito. Então, Efésios 6 vai descrever a armadura de Deus. Paulo, quando ele vai fazer essa carta aos Efésios, ele vai descrever a armadura de um soldado romano. Então, ele descreve cada parte da armadura. E quando ele vai citar a espada do soldado, ele diz que é a Bíblia, a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a gente consegue vencer o inimigo, vencer as tentações. Jesus, quando estava no deserto, ele venceu o diabo por conta da palavra de Deus. Ele apresentou o diabo nos 3 momentos em que ele é tentado, ele apresentou a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para vencer aquela tentação. A importância da Bíblia. Ela é uma fonte de sabedoria. Ela nos ensina sobre a vida, moral, ética e espiritual, oferecendo orientação e princípios para vivermos. Ela é uma transformação pessoal. Tem o poder de transformar os corações e mentes, nos aproximando de Deus, moldando o nosso caráter e nos afastando do pecado. Ela é a nossa conexão com Deus. Temos conexão a partir do momento que praticamos a palavra de Deus. 2 Coríntios 3, 6 e Mateus 22, 29. Como a Bíblia foi escrita? Ela tem uma diversidade de autores, mais de 40 autores ao longo de 1.500 anos, abrangendo diferentes culturas e períodos históricos. Ela foi escrita nos idiomas hebraico, aramaico e grego. E ela também foi escrita em diferentes estilos literários, como poesia, história, profecia e carta. Então tem parte da Bíblia que é uma poesia. Alguém escreveu alguma música ou alguma poesia para alguém. Tem a parte da nossa Bíblia que vai contar a história. Então, na época, no ano do rei tal, aconteceu isso, isso, isso. Então tem alguém contando uma história. Ela é profecia. Então a gente vai nos livros dos profetas, ele está declarando alguma coisa sobre o povo de Israel, na maioria das vezes, dizendo o que Deus iria fazer com o povo. E ela também escrita em cartas, que a gente conhece as cartas de Paulo, no Novo Testamento. Então Paulo exatamente pegou um papel, escreveu e mandou para alguém. E aí esse papel foi inserido na nossa Bíblia. Ela tem um propósito divino. Cada livro possui um propósito específico e contribui para a mensagem central da Bíblia, a história da redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. Então aqui tem um quadro falando sobre as divisões da Bíblia. Então no Antigo Testamento nós temos 39 livros, separados em 5 divisões. Primeiro é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia.
escritos por Moisés. Nós temos os livros históricos, que aí vão contar a história do povo de Israel depois ali, né, do Egito e de conquistarem a Canaã, né, a Terra Prometida. A partir daí, toda a história do povo de Israel no Velho Testamento. Os livros poéticos, que são, a gente já vê aí, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois vem os profetas maiores e menores. Por que profetas maiores e menores? Não quer dizer que um tinha 1,80 m e outros eram de 1,20 m. Não. É porque os profetas maiores, eles escreveram uma maior quantidade de capítulos, né? Foram livros grandes. E os profetas menores escreveram pouco texto, um texto um pouco menor. Então, por isso que temos essa diferença. Ou seja, se você pegar a Bíblia e começar a ler o Antigo Testamento, ele não vai estar escrito numa ordem cronológica. Vão ter momentos, por exemplo, 1 Samuel, você vai ler sobre uma parte da história do povo de Israel, mas quando chegar em 1 Reis, vai estar também citando talvez essa parte da Bíblia. 1 Crônicas também e 1 Reis, às vezes fala da mesma parte da história da Bíblia. Quando você chegar nos profetas, também. Os profetas, Jeremias, ele viveu em determinada época do povo de Israel. E aí, essa época também vai estar citada no livro de Reis, no livro de Crônicas. Então, não está numa ordem cronológica, a ordem na nossa Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Novo Testamento, também 5 divisões, são 27 livros. Os evangelhos, escritos por Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo desses 4 evangelhos, 2 foram escritos realmente por discípulos que andaram com Jesus, e os outros 2 por homens que não andaram com Jesus, não conviveram com Jesus. Mateus e João andaram com Jesus. Marcos e Lucas não andaram com Jesus. Então, os apóstolos de Jesus foram os seguintes: André, Bartolomeu, Tiago, o outro Tiago, João, Judas, Tadeu, Mateus, Pedro, Filipe, Simão, Tomé e Judas Iscariotes. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos muito parecidos. Por quê? O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Então vamos supor assim, como é que foi a história? Jesus veio, só existiam os livros do Pentateuco e os livros históricos e dos profetas. É o que os judeus liam na época. Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E aí como é que o pessoal falava do evangelho, os apóstolos? Eles iam contando as histórias, falando que Jesus veio para libertar, ele era realmente o Messias profetizado por Isaías e pelos outros profetas. Realmente ele era o Salvador, mas não tinha nada escrito. E aí tinha Marcos, e aí Marcos um belo dia falou assim, quer saber? Eu vou começar a escrever sobre Jesus. E aí ele começou a escrever sobre Jesus. O que Mateus viu? Falou assim, poxa, legal, ele escreveu. Aí ele leu o Evangelho de Marcos, e aí ele resolveu escrever o Evangelho. Ele seguiu mais ou menos a mesma direção do Evangelho de Marcos. Porém, Mateus, como escreveu para os judeus, ele escreveu com mais detalhes. Porque Mateus escreveu direcionado aos judeus. E depois Lucas também escreveu o Evangelho. Então, esses 3 evangelhos, eles são bem parecidos na sua construção. O Evangelho de João não, foi escrito depois, e provavelmente João escreveu sem ter lido os outros 3 evangelhos, porque ele seguiu uma sequência um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. Depois vem o livro histórico, que é Atos, depois as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro profético de Apocalipse. Então, como estudar a Bíblia? Depois de eu falar sobre toda a construção da Bíblia, como é que eu faço? Então, em Salmo 119 vai dizer o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, já lendo esse versículo, a gente entende que a gente precisa meditar na palavra de Deus com que frequência? Todo dia. Então, precisa de uma leitura devocional, uma leitura diária da Bíblia, com um tempo para meditação e oração, buscando a comunhão com Deus. Aí tem a base bíblica, Josué 1:8 e Salmos 1:2. Precisa entender a palavra, então o entendimento da palavra vem através do Espírito Santo de Deus que habita em nós a partir da conversão. Então você se converteu, o Espírito Santo agora habita dentro de você. E é ele que vai te ajudar a entender a Bíblia, porque a Bíblia assim é muito complexa. Então a primeira coisa que você tem que fazer para iniciar
a leitura bíblica é orar e pedir discernimento do Espírito Santo. Então, se você não faz isso, faça, que com certeza vai te ajudar bastante. Dicas para um estudo eficaz. Escolha um tempo, dedique um tempo para leitura e reflexão. Um horário regular, né? Criando um hábito consistente de estudo. Como eu já disse, ore antes. Peça orientação para o Espírito Santo para entender a palavra de Deus com clareza. Terceiro, escolha um ambiente, tenha um lugar apropriado para sua leitura bíblica. Quarto, tenha um método de estudo. Leia diariamente, porque se trata de uma disciplina espiritual. O que a gente orienta sempre é que quando você for começar um estudo bíblico, que você comece pelos evangelhos. Escolha um evangelho para começar a ler. O evangelho de João é um ótimo evangelho, mas também é bom começar por Mateus. Eu falo assim, eu vou ler os 4 evangelhos. Já começa por Mateus, ou leia João e depois leia os outros 3, mas comece pelos evangelhos, que é a espinha dorsal do propósito divino para a nossa vida, a vinda de Jesus. Além disso, o mais importante, né, é aplicar o que você aprendeu. Né? Não adianta você só ler e não executar. Então, a obediência à palavra, ouvir a palavra de Deus é importante, mas a obediência é essencial para a transformação. Viver os ensinos, aplicar os princípios bíblicos em nossas decisões e ações, moldando nossa vida de acordo com a palavra. Prática essencial. O estudo da Bíblia deve levar à transformação prática em nossas vidas e relacionamentos. Conclusão e um desafio. Comece hoje. Escolha um livro do Novo Testamento e comece a explorá-lo com o coração aberto. Envolva-se, participe das atividades da igreja, procure um café próximo de sua casa e se conecte com os outros que também amam a palavra. Lâmpada para os meus pés. A Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho, guiando-nos em direção ao amor de Deus. A Bíblia é um convite à transformação e ganha vida quando a lemos com o coração. Parabéns por iniciar essa jornada.